gerações, a silhueta imponente de Nova York tem sido um símbolo do esforço constante do homem em remodelar a Terra, um símbolo de novo planejamento, novas construções e novos padrões de vida. Para além do horizonte, nas autoestradas de Nova York, nas suas pontes, praias e parques, na sua eliminação contínua de bairros de lata, encontram-se os princípios de um dos maiores urbanistas do mundo, Robert Moses. Hoje, na sede da Comissão de Parques Estaduais de Long Island, em Babylon, Nova York, um dos seus 5 escritórios, Robert Moses discute o seu trabalho mundial com o seu amigo, o distinto arquiteto paisagista e um dos projetistas da Praça das Nações Unidas, Gilmore D. Clark. Bob, você fez mais do que qualquer outra pessoa para elevar o planejamento urbano ao nível de uma ciência, como evidenciado pelo fato de que você melhorou a aparência da cidade de Nova York e de todo o estado de Nova York. Tudo isto é evidenciado pelas honrarias e distinções que vemos aqui nas paredes desta sala, sob a forma de medalhas, títulos honoríficos e outras provas de reconhecimento. Bem, no que diz respeito aos elogios, ninguém jamais iria emoldurar e pendurar críticas nas paredes. E naturalmente usar coisas que sejam lisonjeiras e não aquelas que não o são. Eu não acredito que o planejamento urbano ou o planejamento aplicado a qualquer área do governo tenha alcançado a dignidade e a importância de uma ciência. Agora, a tendência tem sido tentar elevá-lo a uma ciência para que pessoas que não se deram bem rápido o suficiente nas antigas profissões pudessem encontrar uma nova onde pudessem avançar mais rapidamente. Não há nada de novo nisso. Por outro lado, existe algo como planejamento. Sempre houve pessoas que fizeram planos físicos, fizeram planos financeiros, fizeram planos familiares desde o início dos tempos, o início da história registrada, e a noção de que esta é uma nova ciência que de repente brotou da testa de Jó ou de onde quer que tenha brotado é bobagem. Bem, na melhor das hipóteses, é uma espécie de amálgama de engenharia, arquitetura e finanças. As finanças são uma fase tremendamente importante de todo o processo. A minha experiência tem sido que muitas das pessoas, e de forma alguma todas elas, que se intitulam planejadores, são pessoas que criam imagens bonitas, eles desenham todo tipo de coisa, eles apresentam um programa que parece plausível e muitas vezes dramático, até melodramático, mas não são pessoas que realmente conseguem fazer as coisas acontecerem. E muitos deles ficam completamente satisfeitos quando finalizam o plano, quando o anunciam, e pronto, acabou, porque não possuem a capacidade de levar as coisas adiante, não têm a coragem, não têm a habilidade de combater, de lutar no fórum para que as coisas sejam concretizadas. E seus planos ficam na gaveta. É isso mesmo. E os seus planos geralmente acabam por ficar engavetados. E o resultado é que temos uma enorme acumulação de esquemas de um tipo ou de outro. Muitos deles são válidos, teoricamente válidos, mas o que é, afinal, um plano válido? Você encontra um homem que olha para o futuro e diz que pode prever 100 anos à frente. Eu não acho que alguém possa prever 100 anos neste país, no campo do planejamento físico, crescimento urbano, crescimento metropolitano, crescimento regional, ou como quiser chamar. Bob, já te ouvi falar sobre objetivos limitados em muitas ocasiões. Suponho que o que queres dizer com isso é que tu preferes planear para, digamos, dentro de um período de 4 ou 5 anos, enquanto os rapazes da Torre de Marfim, de quem costumas falar, falam de 25 a 30 anos. Claro, sou um garoto de objetivos limitados. Eu não conseguiria fazer nada, nem as pessoas que trabalham comigo de outra forma. Mas, por outro lado, é ridículo dizer que as coisas em que estamos a trabalhar não mostram qualquer imaginação, que são todas sem visão e sem qualquer consideração pelo futuro e que são apenas estas coisas imediatas, vistosas e passageiras. Agora, se você pegar algo como um projeto como Johns Beach, por exemplo, bem, nós estamos em Johns Beach desde o ano de 1924, isso é realmente muito tempo. E o plano original ali não é nem um pouco diferente do plano que temos atualmente.
Nós realizamos cerca de talvez 70%, 75% disso ao longo de 35 anos, foi o tempo que levou. E por acaso é a nossa boa sorte ou fortuna, ou como quiserem chamar, que as pessoas que originalmente conceberam a ideia ainda estão por aí, elas existem. E talvez um pouco atordoadas, mas ainda estão aqui. Bob, ninguém que eu conheça jamais realizou programas de obras públicas tão grandiosos e de tamanha envergadura como os que você tem feito. E ao fazer isso, inevitavelmente você atrai muitas críticas. Eu gostaria muito que você me contasse um pouco sobre essa experiência. Bem, não sei se há muito o que dizer. Sim, posso dizer em termos gerais que não existe nenhum grande programa de qualquer tipo, nenhum programa físico, sejam parques, rodovias, pontes ou o que quer que seja, que não comece com uma minoria entusiasmada. Ora, se você está infeliz numa minoria, e a maioria das pessoas está neste país, você não avança mais, você assume que, se você está na minoria, você deve estar errado, porque esse é o processo democrático. De qualquer forma, né, a maioria das pessoas se sente desconfortável numa minoria, e alguns de nós não. Eu nunca me senti dessa forma a respeito disso, porque todos os grandes programas começam com minorias que se tornam maiorias no final. E nesse processo há uma quantidade enorme de críticas. Algumas delas são justificadas, algumas não são justificadas. Algumas são construtivas e grande parte dela é desinformada e uma boa parte, infelizmente, é estritamente maliciosa. Bem, parte disso vem de pessoas que não têm absolutamente nada para fazer a não ser criticar. Eles não possuem nenhum outro talento. Você percebe que de uma dúzia de pessoas que, por exemplo, gostam de algo em melhorias públicas, apenas uma escreverá uma carta ou dirá algo a respeito. Mas se não gostam de algo, 11 em cada 12 lhe dirão isso. Isso parece ser da natureza humana. Mas quanto à sensibilidade, bem, se você fica muito sensível, você acaba ficando inútil, não aguenta fisicamente, mentalmente ou de qualquer outra forma. E aqueles de nós que já estão por aqui há bastante tempo, e não se esqueçam, nós sobrevivemos de uma forma ou de outra na vida pública, não nos empolgamos com críticas, tentamos ser razoáveis a respeito. Nós tentamos entender que você tem que tirar muitas pessoas do caminho de um grande projeto habitacional ou um projeto de remoção de favelas, como digamos, Lincoln Square, seja qual for o objetivo, ou do caminho de um acesso a uma ponte, que eles não vão, muitos deles não vão gostar. Muitos deles estão desinformados. Muitos deles, no final das contas, acabam por sentir que lhes prestaram um grande serviço. Mas no processo, se há alguém para os excitar, para os inflamar, alguém que seja o instigador, você é alvo de uma quantidade terrível de críticas. E os jornais se juntam a isso, as igrejas se juntam a isso, e lá está. E isso assusta os oficiais eleitos. Eles estão com muito medo. E mesmo aqueles que te contrataram para o serviço te abandonam ou enfraquecem. E eles sempre vêm com a mesma frase que costumam usar, né? Já ouvi isso até a exaustão pelos últimos 30 e tantos anos. Eles dizem, você não precisa ser eleito. Minha resposta padrão para eles é, você também não precisa ser. Mas essa é a sua imagem. Dr. Parr, o distinto diretor do Museu Americano de História Natural, fez uma pergunta para você. E quando ele perguntou, como você concilia a sua tentativa de criar um orgulho cívico numa comunidade local com uma política definida de observar cautela pública na arquitetura pública? Qual foi a sua resposta para isso? Bem, eu lhe apontei, primeiro de tudo, que ele é um ictiólogo, ele é um homem de peixes, e eu não o reconheço como arquiteto ou uma autoridade em planejamento ou obras públicas ou algo do tipo. Ele é um homem muito bom em peixes. Bem, eu não sei muito sobre peixes e eu gosto de pescar, mas não sou um especialista, e eu chamei a atenção dele para o fato de que as suas teorias a respeito de o que ele faria caso estivesse em condições de realizar algo em relação à arquitetura, as estruturas públicas, me deixaram bastante indiferente, na verdade. O fato é que na minha opinião, sir, vamos deixar de lado o fato, digamos que
na minha opinião, um funcionário público que é responsável pela a arquitetura de edifícios, os projetos, os loteamentos, a arquitetura que está associada às melhorias nas vias arteriais, e há uma grande quantidade de arquitetura nelas, como você já deve saber agora. E paisagismo e tudo isso, deve ser progressista, claro, deve ter a mente aberta, deve usar novos materiais se forem bons, mas não deve ser o pioneiro, não deve ser o vanguardista, não tem o direito de fazer isso com fundos públicos. Bob, eu me lembro de um tempo atrás que você escreveu uma carta para alguém cujo nome eu esqueci, a respeito de um imóvel que seria comprado em conexão com a ponte do canal de Harlem. A carta tinha umas 3, 4 páginas de extensão e a sua resposta foi bobagem. Bem, é verdade, e lembro do homem. É a sua resposta padrão? Não, mas a razão pela qual aquele homem, eu sei exatamente quem ele era, e o motivo de eu ter respondido a ele foi porque era um amigo muito próximo, né? Um grande adepto e conselheiro de Mel LaGuardia, né? E ele era importante o suficiente para responder. Não havia razão para eu ter que escrever-lhe muito educadamente ou longamente, né? Escrever cartas é uma arte, né? Tem que ser cultivado, né? Assim como falar. E isso não significa que você faça isso gratuitamente, ou apenas por diversão, ou sadisticamente, ou para ser cruel, ou para se fazer de espertinho. Significa que é uma arma, você tem que lutar pelas coisas que te interessam, você tem que explicar as coisas. E certamente a última coisa no mundo é presumir que você pode se apoiar neste país nas leis de difamação ou calúnia. Todos os bons advogados trabalham para os outros. Como você se relaciona com as pessoas para atingir seus múltiplos objetivos? Bem, eu não pretendo me colocar como uma autoridade nesse assunto, ou sequer como tal. Qualquer pessoa que, porventura, estabeleça quaisquer padrões ou tenha algo a acrescentar, eu não sou de forma alguma o Lord Chesterfield, ou o Marquês de Queensberry, ou o Sr. Hoyle, ou qualquer coisa desse gênero. E eu suponho que a reputação que eu tenho, se é que tenho alguma nesse campo, é a de não ser um diplomata, de não ser um menino de calças listradas. É perfeitamente óbvio que para se chegar a algum lugar na vida pública é preciso ter amigos, ter apoiadores, ter uma equipe de primeira, isso é ainda mais importante, e é preciso ter uma certa quantidade de apoio público razoavelmente constante que se manifesta na imprensa e por quaisquer outros meios, por quaisquer meios através dos quais o apoio público se manifeste. E por outro lado, você pode se dar ao luxo de ter um determinado número de inimigos, e não necessariamente fatais ou decisivos. E eles são inevitáveis de qualquer forma. Agora, algumas pessoas têm mais e outras têm menos. Bem, para ser franco, digo que não há nada na minha experiência limitada que me indique que se possa conseguir quaisquer programas de grande relevância, de qualquer grande dimensão, medidos geograficamente ou financeiramente ou de qualquer outra forma, feitos por diplomacia, por truques de mágica. Através de espelhos. Você ouve falar de pessoas que fazem isso, mas eu não me deparo com muitas delas. E as pessoas que dizem que você pode conseguir as coisas sem atritos, sem dificuldades, raramente são encontradas quando você mais precisa delas. Eles estão debaixo dos móveis, ou eles viraram algum tipo de beco lateral e te abandonaram, e não há nada que me indique que a vida nestes Estados Unidos, né, se você quiser chegar a algum lugar, seja qualquer coisa, menos uma luta. Não digo isso para pedir simpatia de forma alguma, eu até gosto. Bob, sua formação foi principalmente na área de Direito e Economia. Como é que se deu, então, que, com toda essa sua formação, você acabou se envolvendo neste imenso programa de construção e planejamento de grande porte? Eu sempre tive a intenção de trabalhar no serviço público, né? E eu cursei muitas disciplinas de ciência política na universidade quando estava em Yale, e obtive um diploma em Direito em Oxford, porque era a única coisa que se aproximava do que eu desejava fazer e na qual eu poderia me graduar. Eu não achava que valia a pena ficar por ali e não obter um diploma
Eu tenho um doutorado em ciência política, mas não sei o quanto essas coisas ajudam, né? Não sei se ajudaram. A primeira coisa que você tem que fazer nos círculos que frequento é esconder esses diplomas. Se você tem uma chave Phi Beta Kappa, guarde-a na caixa de costura da sua esposa. Não a use. Bem, isso não depõe muito a favor de uma educação geral ampla e básica, em vez de áreas altamente especializadas. Até o dia em que, se fosse num cargueiro e se virasse pelo mundo, se daria tão bem. Pode ser melhor. Você possui opiniões bastante firmes e bem definidas a respeito de estátuas e da estatuária presente em cidades por todo o país. Fale-nos um pouco sobre as estátuas de Nova York. Você sabe qual é o problema, né? A arte é tão boa quanto o comissário de arte e o do parque, que também vota. Ora, as monstruosidades mais hediondas que temos em Nova York, e são muitas, datam de um período em que representavam o gosto daquela época. E é inútil tentar criticar esse gosto com base no gosto de hoje. É um conjunto de pessoas completamente distinto, com costumes diferentes, leis diferentes e, é assim que as coisas funcionam. Agora, uma vez que uma dessas coisas é estabelecida, você nunca consegue se livrar dela. Pegue aquele colega congressista no centro de Nova York com o dedo levantado, que conseguiu o aumento postal para os funcionários dos Correios. Essa é uma das piores estátuas de Nova York, mas você nunca consegue se livrar dela. Enquanto houver um serviço postal, ele estará lá. No que diz respeito aos memoriais e monumentos mais recentes, acho que nos saímos muito bem aqui em Nova York. Você tem se interessado em muitas e muitas cidades fora da cidade de Nova York? Estou pensando particularmente em Flint, onde nós trabalhamos juntos. Agora, o interessante sobre Flint existem duas coisas interessantes. Em primeiro lugar, é uma cidade que tem liderança. É uma liderança, em grande parte, industrial. É uma cidade da General Motors. É principalmente uma cidade da Chevrolet, com alguns toques de Buick. E o presidente da General Motors, o último presidente recente, morava lá, e as pessoas que fizeram Flint, criaram a indústria automotiva, que remonta a quando faziam eixos e coisas para carroças e carros antes do motor de combustão interna, começaram a funcionar. E, eles demonstraram uma liderança verdadeira e são os líderes ainda hoje, né? Alguns deles permaneceram por 50 anos, senhor. Mott, por exemplo, é o maior acionista individual da General Motors, eu acho. Ele tem 83 ou 84 anos, ainda está tão animado quanto um grilo. E ele está interessado no centro cívico, ele está interessado em ter um centro cultural, ter uma filial da Universidade de Michigan e uma casa de ópera, pista de corrida, filarmônica, todas as outras coisas que você pode imaginar. E eles têm demonstrado uma verdadeira liderança naquela cidade. E quando aquele grupo de grandes industriais e os líderes sindicais também se reúnem, eles decidem o que será feito. E é feito. Eu não diria que houve uma completa falta de liderança política, mas tem sido uma cidade que reconheceu líderes. Quando eles se reúnem e decidem fazer algo, eles o fazem. Isso não é verdade na maioria das cidades americanas. É verdade em algumas cidades novas no Texas. É verdade em algumas cidades na Califórnia. Não é notavelmente verdade na parte leste dos Estados Unidos. E se você juntar um grupo de pessoas assim, eles podem praticamente decidir se a comunidade será genuinamente progressista ou não. Essa é a lição de Flint, se é que há alguma. Suponhamos que nos mudemos de uma cidade relativamente pequena para uma grande. Tomemos como exemplo a cidade de Los Angeles. Ela se espalha por uma área muito vasta, sem nenhuma área central. O que você faria em uma situação como essa? Não sei, Ana, eu não gostaria de ter o trabalho, só sei disso de segunda mão, de várias pessoas que fizeram levantamentos e estudos de melhorias arteriais e abastecimento de água e assim por diante. Algumas são empresas do leste, algumas são empresas de outras partes do país, eles têm muito talento por lá. O ponto principal a respeito de Los Angeles é que aquilo que a torna tão difícil é que a cidade não possui um núcleo, ela não possui um núcleo central. E ao contrário do que muitos chamados planejadores e especialistas na área acreditam, uma cidade precisa ter um núcleo central. Ela tem que ter um lugar onde existam altos valores e onde haja bons negócios e onde haja teatros e todo esse tipo de coisa. Prédios altos, é ali que se arrecadam os seus impostos. Agora, se você não tem isso e apenas tem uma deterioração se espalhando, ou no mínimo, uma população que se expande e que se espalha por uma área enorme, e o custo para sua manutenção é simplesmente prodigioso. Considere
tem o número adicional de policiais que você precisaria, e bombeiros, e garis, e inspetores, e todo esse tipo de coisa. É uma cidade que não tem coração, e não me refiro a isso num sentido sentimental, mas sim no sentido físico da palavra. E eu não sei como se consegue lidar com uma situação dessas. Muitas e muitas pessoas se mudaram para lá de todas as partes do país, e elas não têm suas raízes muito bem fincadas. Elas não estão lá tempo suficiente para conseguir estabelecer muitas conexões. Diria que é provavelmente a cidade mais difícil nos Equá para progredir no planejamento, mas não sei nada sobre isso em primeira mão. Você esteve na Europa Ocidental bem recentemente. E quais são os problemas por lá, especialmente no que diz respeito às áreas devastadas? Bem, eu só estive lá uma única vez e fui por um curto período para ver algumas coisas para o General Clay, na Alemanha. Eu não teria acreditado, vendo a ruína de um lugar como essa, em que pudesse ser reconstruído da forma como foi em um tempo relativamente curto, mas o trabalho principal deles tem sido reconstruir. É verdade que eles reconstruíram de forma permanente, com materiais modernos e com base em novos planos, mas fiquei espantado depois da guerra ao encontrar os mesmos professores de planeamento, nos seus fraques e casacos Prince Albert, com as grandes varas de apontar. Em Berlim conhecia o chefe de planeamento, conhecia o sujeito responsável, em alguns outros lugares na Alemanha, tinham os mesmos velhos e grandiosos planos, mas não tem dinheiro para os concretizar, e esse é o problema. E em Inglaterra, por exemplo, eles não precisam de nós como técnicos. Eles convidam-nos para nos lisonjear e tudo mais, mas eles têm técnicos tão bons quanto nós, como temos a qualquer momento. Eles simplesmente não têm o dinheiro. E quando se considera que uma via expressa hoje custa entre 1 milhão e 15 milhões de dólares por milha, 1 quilômetro no Bronx, de cada lado da Grand Boulevard e Concourse, meio quilômetro de cada lado, está custando 16 milhões de dólares. Isso é por terem esperado o tempo demais, mas eles não têm 16 milhões de dólares para gastar nem para 1 milha, nem para 16 milhas. Não. Eles simplesmente não têm. Isso não é falta de ambição, nem falta de orgulho. É que eles simplesmente não têm o dinheiro, não têm condições financeiras para isso. Eu penso que essa é a história da Europa Ocidental. Bob, nós já conversamos sobre duas cidades, especificamente Los Angeles e Flint. E quanto às outras comunidades, espalhadas por todo o território dos Estados Unidos, que irão requerer problemas de planejamento muito específicos devido ao tremendo crescimento populacional. Naturalmente, haverá um grande número de melhorias públicas de todos os tipos para atender a essa demanda populacional. Basta pegar moradias, por exemplo, e escolas, e estradas, e todas as outras coisas. Agora as pessoas exigem essas coisas e também exigem cada vez mais instalações e melhorias e uma vida melhor e ao mesmo tempo elas não querem pagar por isso. Então, de certa forma, você tem uma espécie de impasse ali. Bem, você tem as mesmas pessoas que na segunda-feira exigem todo tipo de coisas e na terça-feira, como membros de organizações de contribuintes e afins, as denunciam. Eu não sei qual é a resposta para isso, exceto que temos que antecipar um crescimento populacional muito grande e, portanto, muitas obras públicas adicionais. Agora, algumas delas podem esperar, outras não podem esperar. Os parques são um bom exemplo, um caso em que terrenos desocupados deveriam ser adquiridos agora, antes que se construa neles, antes que se tornem caros demais para, serem utilizados para fins de recreação em parques, com muita gente para remover, muitas casas para demolir. Há demasiada oposição, sabe? Outras coisas podem esperar, mas quanto mais tempo se espera, mais caras estas coisas se tornam. Já te ouvi muitas vezes citar Huxley a respeito do grande objetivo da vida, e onde ele disse: o grande fim da vida não é o conhecimento, mas a ação. Agradeceria seus comentários sobre essa filosofia. Bem, eu não poderia concordar mais. Este é um homem que foi um filósofo e, claro, em certo sentido, ele era a própria voz de Darwin, ele forneceu toda a eloquência que a Darwin faltava, mas depois de refletir sobre tudo, já muito tarde na vida, ele chegou a essa conclusão. Acho que é uma conclusão sólida, né? Isso não significa que não haja lugar para filósofos no mundo, mas precisamos de quem faz, de pessoas que agem e não de quem só fala sobre as coisas. Não acho que é uma conclusão maravilhosa, né? Bob, de quem você mais aprendeu em sua vida? Dos reformadores bem-intencionados ou dos políticos?
Bem, eu sou um reformador emancipado e graduado, e sobre de qual grupo aprendi muito mais com os políticos do que com os reformadores. Os reformadores como grupo não são um grupo de pessoas muito atraente. À medida que envelhecemos, reconhecemos que eles são muito moralistas. Eles sentem que tem o chamado. Eu nunca senti que tinha o chamado. Eu costumo pensar que esses sujeitos que recebem essas mensagens telefônicas, do alto só tem um número errado. Por outro lado, você pega o caso dos políticos, e eu uso como uma ilustração o governador Smith. Tudo o que eu sei que possui algum valor prático a respeito das questões fundamentais da política, eu aprendi com ele. E ele certamente não era um reformador no sentido comum, e ele certamente não era um inspirador no sentido usual, e ele não era um assistente social. Ele era um homem que gostava de pessoas e ele era ambicioso também. Ele tinha uma forma de ir ao coração das coisas, a tornar populares, questões muito complexas para que o indivíduo comum pudesse compreendê-las. E ele possuía uma qualidade humana de humor realmente tremenda e eu diria que minha graduação, ou digamos minha formatura, meu verdadeiro rito de passagem, ou como queiram chamar, no meu processo de me afastar dos reformadores foi quando conheci Smith. Eu aprendi com ele e com muitos outros do grupo dele, o que eu considero ser as coisas básicas, as coisas fundamentais. E eles nunca foram pessoas, nenhuma delas, que dissessem que acreditavam em princípios e não em pessoas. Eles acreditavam basicamente nas pessoas, suas lealdades eram para as pessoas, eles eram pessoas leais. Eu acho que essa é a coisa fundamental sobre o líder político à moda antiga, não necessariamente todos os sujeitos que temos hoje, mas os melhores dos antigos líderes tinham essa qualidade. Já se faz tarde e presumo que atingimos o término desta experiência deveras interessante, com certeza para mim. Deixe-me fazer-lhe uma única pergunta. Por que você permanece neste trabalho tão exasperante e combativo? Bem, isso é meio difícil de responder. Eu suponho que seja em parte devido ao interesse básico, o básico no próprio trabalho. Quando você gosta de fazer um trabalho e está disposto a aguentar as dores de cabeça que vem com ele. É difícil aguentar as dores de cabeça, num trabalho que você não gosta. Eu nunca tive essa experiência, mas me disseram que é assim. Suponho que até certo ponto é uma falta de... não diria que é falta de absolutamente nada. Eu acho que até certo ponto é um instinto para jugular, como alguém já disse. Quer dizer, ou você realmente gosta de uma briga, ou você simplesmente não gosta, e isso... se você não gosta de lutar, você não pertence a esse jogo. Finalmente, acho que talvez a coisa mais importante é pura teimosia. Quando você se envolve em algo, não desista. Acho que é bem isso. A rede de televisão NBC apresentou uma conversa com Robert Moses e Gilmore D. Clark, o distinto arquiteto paisagista. O programa foi filmado no escritório do Sr. Moses, na sede da Comissão de Parques Estaduais de Long Island, em Babylon, Nova York. Este programa foi produzido como um projeto especial pela NBC Television Network.